Olá, eu sou Elisa Casadei, eu sou doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP e sou professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas do Consumo da ESPM São Paulo. Quando me perguntam quais são as estratégias que nós podemos utilizar para lidar com as fake news, a primeira questão que se apresenta para mim é, afinal de contas, como nós podemos diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa? Porque é a partir dessa diferenciação que a gente pode pensar em algo parecido com alguma estratégia. E essa parece uma questão simples, mas ela é uma questão que guarda uma complexidade imensa, porque a gente pode tentar estabelecer alguns parâmetros para essa diferenciação. Então, será que o parâmetro está no lugar em que as notícias verdadeiras, elas não revelam opinião, elas são isentas, elas são imparciais? Há muito tempo a gente sabe que não. Diariamente, cada vez que você abre um jornal, você é submetido a uma série de informações que são muitas vezes parciais, que revelam sim opiniões, mas que não necessariamente por isso são informações falsas. Podemos testar outros critérios. Será que as notícias verdadeiras são verdadeiras porque são objetivas? Aqui também não me parece um critério adequado, porque a objetividade de uma informação não garante necessariamente a veracidade dela. Então, será que essa diferenciação está no texto? É possível, está em algum tipo de estratégia discursiva ou narrativa utilizada? Também acredito que não. É muito difícil diferenciar pelo texto uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. Se eu fosse arriscar uma resposta para essa questão, eu diria que o que diferencia as duas coisas é um determinado modo de produção, é um determinado modo de trabalho que compõe a estruturação de uma notícia verdadeira e que não está em uma notícia falsa. Em outros termos, é um conjunto de técnicas de apuração que são utilizadas, que são validadas e estabelecidas pelos próprios jornalistas e que garantem que aquela informação ela não é uma informação qualquer, porque ela seguiu determinados critérios de apuração que garantem que ela foi verificada, checada e estruturada de acordo com uma determinada metodologia. Elas são as melhores técnicas possíveis? Eu não sei. Talvez elas nem sejam, mas de qualquer forma, elas são técnicas que são deliberadas pelo grupo profissional e que são legitimadas como técnicas e metodologias que garantem uma informação mais balizada. Se a gente usar essa chave de leitura, eu acredito que uma estratégia bastante importante no combate às notícias falsas é que mais pessoas conheçam esses processos de construção da notícia. Muitas vezes esses processos ficam internos à redação ou são deliberados apenas pelo grupo profissional de jornalistas e não pela sociedade mais ampla. Nesse sentido, eu acho que é fundamental que haja uma educação para os meios, mas não apenas para que as pessoas possam interpretar corretamente as notícias, mas principalmente para que elas possam conhecer as formas de produção das notícias. E, inclusive, em tudo que esse processo de produção tem de errado, tem de problemático e que precisa ser reformulado. Eu acho que é necessário incluir um grupo maior de pessoas no debate sobre como a apuração jornalística deve ou não deve ser feita. Então, no sentido de quais são as melhores metodologias, quais são as melhores técnicas, quais são as melhores abordagens. Porque quanto mais as pessoas conhecerem esses processos de produção de notícias, mais armadas elas estarão para avaliar quais tipos de informação são pertinentes ou não para a vida delas. Acredito que conhecer os processos de produção da notícia é uma arma muito poderosa contra as fake news. Bom, muito obrigada. Essa é uma luta da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo contra a proliferação da desinformação pelas fake news.